Ok, nós estamos aí no livro de Ruth, capítulos 2 e 3, dando continuidade aí ao que a gente viu na aula passada. Rapidamente eu quero começar com essa proposta de esboço do Constable, que é muito interessante. Por quê? Porque ela vai trabalhar dois planos, né? Um plano no capítulo 2 e um plano no capítulo 3, tá? A gente poderia muito claramente dizer aí um plano para a necessidade imediata delas, que seria o alimento e os recursos, tá? Isso aqui seria algo mais a longo prazo, tá? Que tem a ver com o descanso e a possibilidade aí dela se casar com um parente redentor, aí, conforme a gente vai ver no texto bíblico, tá? Então, o capítulo 2 vai falar de um plano para obtenção de alimento, e o capítulo 3 vai falar sobre o plano para obter descendentes. Muito boa esse esboço aí do Constable. Na primeira aula a gente falou rapidamente aí de alguns personagens. Na aula de hoje a gente vai focar especificamente em Noemi e Ruth, e a gente vai ser apresentado pelo escritor a Boaz, né, que é o personagem principal, vamos dizer assim, em todo esse processo de redenção aí, ok? Então, isso que a gente vai ver nesse capítulo, então os dois planos, né, os dois capítulos, além dos três personagens. Então a gente começou nos capítulos falando aí desse esboço do Scofield, né? Na verdade, esse quadro aí mostrando como seria o livro de Ruth, então essa progressão toda que vem acontecendo. Tá? Nós já vimos o capítulo 1 na aula passada e agora a gente vai ver os capítulos 2 e 3 aí. Tá? Então, em relação à trama, então Deus apresenta Ruth a Boaz e no capítulo 3 Deus prepara os detalhes para a proposta de casamento que vai ser feito. Tá? Então, novamente aí vendo Deus como um protagonista, enxergando Deus como um protagonista, que é algo muito claro aí na a, nessa questão toda do livro de Ruth, né? Eu chamaria sua atenção para o finalzinho ali, né? A gente vai ver, o texto vai dizer que Ruth ficou durante a colheita toda de cevada de trigo, então a gente está falando aí que ela ficou de abril até junho colhendo ali no campo de Boaz, tá? E a questão toda do parente mais próximo e da possibilidade de casamento, algo que demorou um dia para se resolver, tá? Então a gente vê uma outra progressão aí de 10 anos, que foi o exílio, o tempo deles longe de Deus, para alguns meses foi o tempo de colheita que ela participou, até um dia para ela, para a questão toda se resolver, ok? Uma coisa vai ficar muito claro nesses dois capítulos é a doutrina da providência. Tá? Eu mencionei já na outra aula que ela é mais evidente ainda no livro de Esther, mas aqui a gente vai ver Deus controlando as circunstâncias para que aqueles que são seus sejam beneficiados e possam crescer na sua intimidade com Deus e ter êxito naquilo que eles fazem. Ok? A gente vai ver isso muito claramente aí quando Ruth entrar no campo de Boaz, tá? Então a gente tem uma figurinha aí, só para a gente ter uma ideia da ilustração do que seria, né? Eu acho engraçado que tem sextuplos aí, né? Porque todos os caras são iguais, né? Mas enfim, vamos lá. O conceito de redenção é uma coisa que a gente vai ver e é a doutrina mais forte no livro de Ruth, mais do que a doutrina da providência. Eu peguei esses slides aí, o Esdras passou para a gente esse material. E a gente vai olhar esse esboço rapidamente hoje, com exceção da última parte, que é a última aula, tá? Então eu peguei esse esboço do Esdras aí com relação à doutrina, usando a doutrina da redenção, e a gente vai trabalhar esses conceitos, tá? Em primeiro lugar, então, a gente vai ver que o Redentor precisa ter recursos para remir
aquele que precisa da redenção, tá? Isso a gente vê logo de cara no começo do texto bíblico aí. Tá? Então, no capítulo 2 aí a gente tem Noemi tinha um parente por parte do marido. Ele era um homem rico, tá? Isso é importante. Uma pessoa que tinha recursos, tá? E aqui quando a gente vê influente, a gente pode pensar na questão de que ele era um cara conhecido e respeitado, tá? E respeitado. E aí o escritor vai identificá-lo da onde ele vem. Ele é do clã de Elimeleque. Algo que ele vai falar também aqui na frente, né? O clã de Elimeleque, ok? E o nome dele é Boaz, tá? Depois a gente fala sobre o significado dele, eu não vou falar nesse estudo, vou falar no próximo, tá? O versículo 2 vai dizer que Ruth, e aí vai identificar, fazer questão de identificá-la como Moabita, tá? Disse a Noemi: olha que interessante, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Então, no primeiro caso, uma coisa que é interessante aqui, que a gente já vê em Ruth uma iniciativa. Ruth não fica sentada, amargurada numa poltrona, chorando a morte do seu marido. Não, ela fala assim, eu tenho que agir, eu não posso ficar parada, né? E é interessante você ver que outras pessoas na história, elas estavam trabalhando quando elas foram abençoadas por Deus, né? Você vê Jetro, ele estava cuidando das ovelhas do sogro. A gente vê os discípulos, né? Tiago, André, Pedro e João, eles estavam pescando quando Jesus os chamou. Mateus estava trabalhando na coletoria quando Jesus os chamou. É interessante ver que a atividade, ao invés da passividade, é uma marca do cristão que é interessante, né? Há momentos, e a gente vai ver no texto, que a gente tem que ficar quieto, mas na maioria das vezes a gente tem que agir e tomar iniciativa para que as coisas, segundo aquilo que a gente entende ser melhor, tá? Vou colher espigas no campo daquele que me permitir. Esse finalzinho é interessante, porque a gente vai ver agora que havia uma ordem de Deus para que os pobres, os órfãos e as viúvas pudessem colher, tá? Dá uma olhada comigo aqui. Lá em Deuteronômio 24, a gente tem aí versículo 17, depois de 19 a 22, dizendo assim: não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, tá? Nem tomem como penhor o manto da viúva. Se você pensar, é interessante que você vê que Ruth, ela era estrangeira, ela estava sem os seus pais, ela havia deixado os seus pais e ela era viúva, tá? Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor seu Deus os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Olha que interessante, há uma promessa aqui de Deus em retribuir aqueles que agem com bondade para com os necessitados. Tá? Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito, por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Ok? Então havia uma ordem do Senhor. Se eu não me engano, o Deuteronômio 26 também repete essa ordem. Tá? Então, antes de falar esse quando, é interessante a gente parar para pensar que o Salmo 146 foi escrito por Davi, que era o quê? Bisneto de Ruth. É possível que Davi tivesse ela em mente quando ele concluiu esse salmo. É interessante a gente parar para pensar isso. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Ok? Interessante. Então, por que eu mencionei tanto Deuteronômio 24 quanto esse salmo? Quando ela falou, ali ela falou para a mãe dela, para a mãe não para a sogra, daquele que me permitir. Embora fosse uma ordem, muitos donos de terra não permitiam isso.
não permitiam que os estrangeiros pegassem, porque eles queriam obter o máximo de lucro possível. Ok? E ela vai dizer: vá, minha filha. Ok? Essa expressão vai aparecer também por parte de Boaz e provavelmente isso diz respeito aí à diferença de idade, né? Ela não era filha, mas é uma maneira carinhosa de chamar. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Olha que interessante. Por acaso, acho linda essa ironia aqui, né? Por acaso entrou justamente, tá? Na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Outra coincidência, vamos dizer assim, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou seus ceifeiros. Olha que interessante. Como é que ele saúda aqueles que trabalham para ele? O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. É interessante você parar para pensar que, olha o ambiente que esse homem cultivava no trabalho, com aqueles que eram seus funcionários. Não era um ambiente ruim, pelo contrário, um ambiente de bênção, né? Um cara temente a Deus é capaz de fazer isso, né? Isso é uma questão prática para a gente. Como é que a gente é no nosso trabalho? Só que nós somos instrumentos de bênção para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Não estou dizendo que você tem que chegar todo dia e falar: o Senhor esteja com vocês. Se você puder falar, ótimo. Mas se não puder falar, as suas atitudes têm que mostrar que as pessoas ao seu redor, especialmente aqueles que são seus empregados, são pessoas bem-quistas por você. Aí o texto vai dizer que Boaz pergunta ao capataz: a quem pertence aquela moça? E o cara respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. E aí ele dá mais informação até do que o cara pede. Ele só perguntou quem é essa moça, a quem pertence essa moça, né? O versículo 7 vai dizer: ela me pediu que eu deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Isso mostra, no caso dela aí, né? Ele já deu um relato que mostra qual que é o tipo de pessoa que está ali. Ela era uma pessoa trabalhadora, não era uma pessoa encostada, não era uma pessoa que não era um exemplo. Chamou a atenção do capataz a atitude dela, né? Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha. Lembra que eu falei para você? Ó, mesma coisa, tá? Provavelmente é por causa da diferença de idade, mas também uma expressão carinhosa. E aqui, essa palavra ouça bem significa. Opa, peraí que eu acabei pulando aqui. Ouça bem significa ouça. Ai, rico. Ouça com atenção. Vou ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. Tá travando aí. Foi. Ouça com atenção. Olha a orientação que ele vai dar. Não vá colher em outro lugar. Não se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde. Aqui é interessante que a tradução do hebraico é mantenha os olhos fixos. Interessante, né? Como você vê orientações a grandes homens de Deus, né? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, né? Interessante você ver isso. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças, né? Ele dá várias ordens para ela, né? Que vão colher. Darei a ordem aos rapazes para que não toquem você, tá? Provavelmente existia uma cultura ali, inclusive de abuso para com uma pessoa que era necessitada, como é Ruth aqui no caso, tá? Quando você tiver sede, beba água dos potes do que os rapazes encheram. Opa! Aqui a gente já vê claramente ela desfrutando de privilégios que uma estrangeira comum provavelmente não desfrutaria, tá? A gente vai ver ali
Ah, no próximo versículo, ali no versículo 11, quer dizer, por que que ele está fazendo tudo isso? Mas olha a reação de Ruth antes da gente ver o versículo 11. Ela se inclinou, prostrada em terra, rosto em terra. Exclamou: Por que achei favor, graça a seus, a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Repara que Ruth não tenta esconder o que ela é. Interessante, né? Essa é uma atitude, se você for fazer um paralelo com a salvação, né? Não há mérito nela. E ela deixa isso muito claro, né? E a própria atitude dela de se prostrar mostra que ela é alguém que depende do favor de outra pessoa nessa situação específica, ok? Paralelos interessantes aí com relação à salvação. Não há nada nela que faça com que esse homem demonstre o que ele está demonstrando. É puro favor, é pura graça da parte dele, né? E ele vai dizer: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Né? Aqui há um entendimento por parte dele de que a atitude correta diante de Deus traz benefícios. Né? O homem que teme o Senhor traz benefícios. Né? Se você for parar para pensar depois ali, Provérbios 3, 5 a 6, né? Fala da gente entregar o nosso caminho ao Senhor, né? E Ele vai direcionar os nossos passos. Né? Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, tá? Novamente, Ele deseja a bênção de Deus sobre ela, né? E sempre que a gente vira a palavrinha Senhor aqui em caixa alta dessa maneira, a gente está falando da expressão Yahvé, que é a expressão do Deus da aliança. Tá? Então, sempre que aparecer essa caixa alta aí, é Yahvé. Então, ele está falando nesse sentido. Se você seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, aqui ele está identificando a fé dela. É interessante esse aspecto, tá? E disse a ela, continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Tá? Então ela falou, opa, que bom, né? Deus respondeu às minhas orações, eu queria ir para um campo, eu queria poder colher, e agora Deus está sendo bondoso comigo através dessa pessoa. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pega um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Opa, começou a trazer ela para perto dele e começou a beneficiá-la. Né? Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, são as pessoas que colhem, não os estrangeiros que pegam aí os restos. Né? Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Então ela foi privilegiada e comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quer dizer, ele deu a ela o suficiente para ela se satisfazer e ainda mostrou para ela que ele podia dar mais do que ela precisava. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ou seja, aqui, né, já não está mais tratando ela como uma estrangeira, porque eles não podiam colher entre os feixes, eles podiam pegar só os restos, né? Mas sim está tratando ela como uma das suas servas, tá? Não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, olha o que ele vai falar: tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolham e não a impeçam. Então, mais uma vez, ele vai favorecer. Ó. Aqui tá, a gente vê claramente o favor dele para com ela, para que ela seja bem sucedida. Né? É interessante a gente parar para pensar que muitas vezes Deus usa meios normais para que a gente seja extremamente abençoado, né? Não precisa ser um milagre. Deus simplesmente pode tocar na vida de uma pessoa e essa pessoa pode querer nos abençoar, como aconteceu no caso aqui de
Boaz e Ruth. E assim, Ruth colheu na lavoura até o entardecer, ou seja, ela acordou, foi cedo para lá e trabalhou o dia inteiro. Depois debulhou o que tinha juntado, tá? Deu quase uma arroba de cevada. Carregou para o povoado. Cara, ela era forte, hein? E sua sogra viu o quanto ela havia recolhido quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Olha que lindo isso, né? A gente viu que sobrou na refeição de Ruth. O que que ela fez? Ela guardou. Por quê? Ela estava pensando na necessidade da sogra. Perceba o coração altruísta dela, outrocêntrico, né, como a gente gosta de falar. Ela guardou o que vem sobrado e levou para a sogra, tá? Em primeiro lugar, ele precisa ter recursos. A gente viu que o Redentor, o resgatador, tinha recursos. Qual que é a segunda porção aqui? Opa, para frente. Qual que é a segunda parte aqui? Ele precisa ser um parente próximo. Então, o primeiro obstáculo foi vencido. Ele era uma pessoa que tinha os recursos. E agora a gente vai ver que ele é uma pessoa que é um parente próximo. Dá uma olhada na passagem. Onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Né, ela viu aquele montante de alimento. Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. A hora que ela falou isso, meu, eu fico pensando, né, a Noemi quase caiu para trás, né? Noemi exclamou: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos, né? Lealdade é a marca de Deus, né? Lealdade é uma marca de Deus e a bondade é uma outra marca de Deus, né? É interessante a gente ver que há aqui uma mudança, né? Uma mudança na atitude, no pensamento, né? De Noemi, né? De todo, se você for olhar o final do capítulo 1 para agora, muito diferente, muito diferente, né? Então ela está amargurada, ela está triste, ela está chateada no final do capítulo 1 e agora ela já percebe a bondade de Deus por meio disso que aconteceu em um único dia. E aí a hora que ela fala, aquele homem é nosso parente. Ruth, deixa eu dizer para você uma coisa, se você está espantada com tudo que Deus fez, eu quero te dar um outro detalhe. Ela é um dos nossos resgatadores. Opa, por ser parente, ele pode ser resgatador. Então, o que que a gente viu aqui? Em primeiro lugar, ele tinha os recursos, em segundo lugar, ele precisava ser um parente próximo. E ele é um parente próximo, né? É muito interessante ver como é que a medida de bênção de Deus é uma coisa que a gente não consegue dimensionar, né? E ele tem capacidade de nos abençoar grandiosamente e ele já fez isso na vida de todos nós. É só a gente olhar para trás e ver o nosso histórico com ele. Quanto ele nos abençoa com os recursos, com os amigos, com a sua palavra, com a possibilidade de estudar a palavra dele e aprender, com os professores, né, com os pastores, com a igreja. Se a gente for parar para pensar, Deus derrama continuamente bênçãos sobre as nossas vidas. O texto volta aí, 21. Ruth continuou, pois ele mesmo me disse: Fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Tá? Então ele já está fazendo um convite aqui para ela. Lembra que eu mencionei naquele slide lá do Scofield? Fique com eles até que termine toda a colheita. Então ele está falando o seguinte, ó, do meio de abril até o final de junho, fique aqui trabalhando. Tá? Então ele já falou para ela, durante os 3 meses você vai ficar trabalhando aqui. E Noemi aconselhou a sua nora Ruth: É melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la.
Assim Ruth ficou com as servas de Boaz. Interessante isso, né? Não há da parte de Ruth qualquer tipo de soberba, tá? Ela é humilde o suficiente para ouvir o conselho, né, que foi dado para ela. Então ela ficou para recolher espigas até acabarem as colheitas da cevada e do trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. Tá? Rapidamente aqui, no conceito de redenção, nós temos três esferas. Né? A pessoa, aquele que paga o resgate, o que é o resgate é o preço pago pela salvação, e quem é a pessoa remida é aquele que é resgatado. Tá? Esse slide aqui é do Esdras também, só para a gente ver quem pode ser o resgatador, né? Então, no caso aqui, Boaz seria aquele que paga o resgate, né? E o remido nesse caso aqui seriam tanto Ruth quanto Noemi, tá? Interessante a gente ver isso. Já no capítulo 3, a gente terminou o capítulo 2, a gente começa agora o capítulo 3. É interessante que o capítulo 2 começa com Ruth tomando iniciativa. Agora, no capítulo 3, a gente vê Noemi tomando iniciativa. Tá? Se você lembrar o começo aí do nosso estudo, a gente viu que no capítulo 2 a gente tinha um plano para a necessidade imediata delas. E agora o capítulo 3 vai falar um plano para uma necessidade a longo prazo que ela tinha. Tá? Então ela começa aconselhando, a Noemi começa aconselhando Ruth da seguinte maneira: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Tá? Então ela já começa a pensar aqui a longo prazo. Filha, o tempo está passando e eu preciso garantir que você esteja bem. Né? Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Tá? Então é interessante que a gente para pensar o seguinte: quando ela mencionou a primeira vez que Boaz era parente próximo, não mais se falou sobre isso, né? E aí, certo dia, ou seja, algum tempo depois, Ruth ficou com essa informação na cabeça e falou para ela: ele é nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Tá? Então aqui ela propõe uma estratégia, e essa estratégia tem por objetivo aí, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, tá? Essa ideia aqui, descobrir os pés dele e deitar-se perto dele, tá? É uma estratégia, a gente vai ver mais para frente o que isso significa, mas era uma estratégia para reivindicá-lo como o redentor, como o resgatador, tá? Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo, né? Fantástico, você vê a atitude dela, né? A obediência dela. Depois de algum tempo trabalhando lá em Boaz, talvez já tenha ganho a confiança dele, ela poderia muito bem falar assim: não, não, fica tranquilo, já sei o que fazer. É muito típico aí da pessoa imatura, né? Da pessoa que acha que tem todo o entendimento, né? E não quer obedecer os conselhos. Enfim, versículo 6. Então ela desceu para ele e fez tudo que a sua sogra tinha que lhe recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. Ok? Então, a gente já viu que o redentor precisa ter recursos, a gente viu que o remidor precisa ser um parente próximo, e agora a gente vai ver se ele está ou não disposto a remir Ruth, né? Então dá uma olhada aqui, vou chegar no versículo 13. No meio da noite, o homem acordou de repente. Perceba que nada do que ela fez o acordou. Tá? No meio da noite ele acordou, ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés.
Tá? Então, muito escuro, obviamente, né? Ele estava dormindo a céu aberto. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth. Olha como ela já se chama, tá? Disse ela: estenda sua capa sobre sua serva, pois o Senhor é resgatador, tá? Aqui o que acontece? O que está acontecendo? Ela está reivindicando a redenção por parte dele, reivindicando ele como o resgatador por direito da família, tá? Há aqui interpretações até assim medonhas dizendo que o que ela estava fazendo era propondo uma relação sexual com ele, é uma coisa absurda. Enfim, vamos voltar aqui para o nosso texto, porque tem certas coisas que são medonhas, né? Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres, tá? Então, ele vai engrandecer, ele vai falar assim: meu, o que você fez agora é até maior do que você fez pela sua sogra, porque você poderia ter ido atrás de pessoas, de homens mais jovens, ricos ou pobres. Agora, não tenha medo. Fantástico ele falar isso, né? Não tenha medo. Farei por você tudo o que você me pedir. Tá, vamos lá aqui. Tudo o que você me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Onde que a gente vê isso? Em Provérbios 31, se eu não me engano, versículos 10 e versículo 29. É interessante, eu não mencionei, mas em algumas versões da Bíblia hebraica, o livro de Ruth vem depois de Provérbios, justamente por esse link, né, de Provérbios 31, que é a mulher virtuosa, que seria a pessoa de Ruth, né, a pessoa em quem Salomão estava pensando quando escreveu o texto, e aí seria seguido por Ruth, né? Interessante. Mas é a mesma descrição que aparece lá em Provérbios 31. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é aparente mais próximo do que eu. Olha que interessante isso, né? Eu sou resgatador. Olha a honestidade dele, mas tem uma pessoa na fila antes de mim. E eu preciso dizer para você que essa é a realidade. Eu não sou o parente mais próximo, há um parente ainda mais próximo do que eu, tá? Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Né? Você vê a cordialidade dele, mas eu acho muito lindo você pensar na honestidade. Isso fala ainda mais acerca do caráter desse homem. Tá? Deite-se aqui até amanhã, até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na ilha. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou o que Boaz tinha feito e acrescentou: ele me deu 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Novamente você vê esse homem abençoando as pessoas envolvidas aqui. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto esta questão não resolver esta questão hoje mesmo. Aqui algumas coisas que são interessantes, né? A gente está concluindo o capítulo, né? Muitas vezes você e eu temos dificuldade com isso aqui, em esperar. A gente quer resposta para ontem, não estou dizendo que Ruth queria resposta para ontem, mas muitas vezes o que a gente precisa fazer é esperar. E ela falou, quis tranquilizar a Ruth no sentido de esperar, porque ela sabia do caráter desse homem. Ela não tinha dúvida de que ele não iria descansar até resolver essa questão.
E ele colocou um prazo e ela mesmo reiterou isso, tá? Tanto que a gente vê ali naquele quadrinho de Scofield, deixa eu ver se eu estou na página certa aqui, não, a terceira, aqui. Tá? A gente vê aqui, ó, que essa questão toda do capítulo 3 vai ser resolvida em um dia, ok? Diferente do que estava acontecendo até então. Então, de 10 anos passou para meses e depois Deus resolveu tudo em um único dia, tá? Vamos lá aqui, voltando aqui para o meu slide. Concluindo, tá? Então falou, ele vai resolver hoje mesmo, descanse. Talvez tenha sido uma espera longa aí para Ruth, né? Aquele dia que não passa, porque você está na expectativa de receber algo. Mas o fato é que o conselho que Noemi deu foi muito sábio, porque ele se baseava no caráter desse homem, né? Muito legal você perceber como é que quando uma pessoa tem uma atitude que você sabe que é constante e correta, você sabe muito bem dizer o que ela vai fazer e o que ela não vai fazer naquela situação, né? Agora, o que é interessante aqui, e a gente está concluindo, é quando a gente tem essa expressão espere, dá uma olhada no Salmo 46, no versículo 10, é uma passagem conhecida, mas essa expressão, por que eu estou falando isso? Essa expressão aquietai-vos, a tradução dela significa que é o seguinte. Opa, tira não. Tira ficou feio. Tire as mãos. Como o oposto de vamos dizer assim, cuide você da situação. Talvez o cuide nem seja a melhor expressão aqui, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é essa ideia aqui, tire a mão. O que Deus está dizendo nessa passagem específica do Salmo 46 é: eu vou cuidar de tudo. Descanse. Não tente colocar a sua mão, não tente fazer você com que a coisa aconteça, deixa que eu faça que a coisa aconteça, né? E saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, o próprio contemplar do que Deus faz naquela situação aí do Salmo 46 vai ser uma evidência de quem ele é e de como ele é exaltado, né? Então, a gente viu aí na atitude de Noemi aqui, né, dizendo, filha, espere, tira a mão. O que você fez, o que precisava ser feito da sua parte foi feito, agora deixa com Deus. Né? Essa é uma lição preciosa para nós hoje também, né? Aquietar significa tire as mãos, deixa que Deus cuide da situação, tá? Aí uma informação extra aí para você, se você quiser ler em sala de aula, essa questão toda do resgate do Redentor, tá bom? Então a gente viu que o remidor precisa ter recursos, Boaz tinha. O remidor precisa ser um parente próximo, Boaz era. O remidor precisa estar disposto, Boaz estava, né? E o remidor precisa estar desimpedido. Isso vai ser na próxima aula, no capítulo 4. Tá? E a gente vai ver como essa trama, esse relato todo de um dia vai ocorrer no capítulo 4. Ok? Esse foi o estudo, hein? Que Deus abençoe o estudo da sua palavra.